Salmos 16. É um texto bastante conhecido. É um texto bastante conhecido e nós vamos ler. Salmos 16, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Salmos 16. Está escrito assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse o Senhor: tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres que está em todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. Eu não oferecerei as suas ofertas de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha vida, da minha herança, do meu cálice, tu sustenta a minha sorte. As divisas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Versículo 11: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Irmãos, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema: alegria do Senhor e um caminho para uma vida plena. Nós estamos finalizando um ano, irmãos, e não diferente, como todas as noites ao longo deste ano, nós ouvimos do Evangelho, todas as noites, todos os dias de manhã, nós ouvimos da palavra. E estes salmos, irmãos, de número 16, ele inteiro que nós acabamos de ler, nós entendemos aqui o contexto da história, que é o ato de confiar, e confiando, o salmista aqui, que é Davi, ele se refugia em Deus, irmãos, e a configuração toda deste salmo termina no versículo 11. Eu vou explicar, talvez você não compreendeu. O Salmos 16, que é o salmista, ele inicia o salmo dizendo assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Aqui, salmista, irmãos, ele está felicitando, porque ele há uma submissão a Deus. E este salmo, nos seus 11 versículos, ele se concidaliza, ou não sei falar essa palavra, ele vai culminar, ele vai terminar no versículo de número 11, aonde ele afirma: faz-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui o salmista Davi, ele está literalmente, irmãos, selando o salmo e dizendo assim: eu confio plenamente no Senhor e eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então, aqui, irmãos, o salmista, ele está, irmãos, nestes salmos, ele está praticamente aplicando verdades muito magníficas sobre a alegria de ter a presença de Deus de uma forma muito prática em todos os cenários da sua vida. Não diferentemente, nós temos que enxergar também, o cristão, ele precisa enxergar isso, queridos, não só no final de um ano, mas ao longo deste ano que há de vir, e este que já se passou, confirmando que Deus de fato se faz presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Portanto, todos buscam alegria, todos nós, o ser humano, ele busca por algo que traz alegria. E este desejo, queridos, é um desejo universal, amigos. É um desejo universal do coração humano. Nós estamos aqui e todos nós buscamos por uma alegria. As pessoas procuram
alegria no dinheiro, as pessoas procuram alegria nos seus relacionamentos, no sucesso profissional. As pessoas procuram alegria no cuidado do seu corpo, no seu afazer, na casa, naquilo que ele constrói, diante do espelho. Todos nós, irmãos, queremos nos satisfazer os nossos prazeres, nas conquistas, mas frequentemente encontro apenas satisfações passageiras, que logo se desvanece. A palavra desvanecer cai esse encanto. Ele se dilacera, se dissolve, vira pó, cinza, poeira, vento, palha, vai embora, some como um sopro, vai embora. Quantos aqui que viveram momentos de alegria e quando nós acordamos não era nada daquilo? Quantos que estão aqui nesta noite que passaram por momentos maravilhosos, mas quando despertaram, aquele sonho às vezes virou um pesadelo, aquele algo que estava vivendo se desmanchou e não era nada daquilo. O amor que agora se transformou e às vezes em até violência doméstica, infelizmente. Quantos que viveram momentos de felicidade e de alegria e que de repente tudo aquilo se desfez? Bem, não diferentemente, este salmo foi escrito há milhares de anos atrás pelo salmista, rei Davi. Davi, queridos irmãos, que é o autor deste salmo, descobriu aonde vem, da onde nasce, aonde está a verdadeira alegria. Davi era rei, já tinha constituído o casamento, filhos, assentou em um trono poderoso, tinha sob suas mãos um dos maiores exércitos naquela época, um cofre cheio de dinheiro, um homem conhecido pelo mundo inteiro. Mas ele entendeu que sua alegria não vinha dessas coisas. Davi compreendeu que a verdadeira alegria não está em circunstâncias favoráveis. Afinal, Davi, irmãos queridos, enfrentou também, como nós, muitas adversidades, mas não encontrou alegria em posses materiais. Embora tinha sido rei, embora tinha sido um homem poderosíssimo, a alegria de Davi está declarada neste salmo, está em Deus. A alegria de Davi está no Senhor. O Salmos 16, ele é literalmente um cântico de confiança. Davi aqui declara que o Senhor é o seu refúgio, na sua porção, sua herança. E no versículo final, irmãos, no 11, ele atinge o clímax desse salmo. O resultado final desta confiança que trouxe para o coração de Davi uma real certeza, e ele afirma em palavras, salmodiando. Davi disse: faz minhas veredas, ver minhas veredas da tua vida, na tua presença há abundâncias de alegria, a tua mão direita, à direita há vida, delícias perpetuamente. Davi está dizendo: de mim não vem nada bom, as coisas desta terra são pequenas demais se comparado às coisas que Deus tem, as delícias do Senhor. Esta terra não tem nada para me oferecer que Deus não possa oferecer e que seja ainda maiores que estas coisas deste mundo. Bendito seja Deus. Davi tinha uma certeza, por isso foi chamado segundo o homem, coração de Deus. Tinha um coração quebrantado, era apaixonado por Deus, ele amava a palavra do Senhor, apesar de pecar, e pecar muito, mas seu coração era quebrantado. Este versículo, irmãos, contém 3 verdades que eu passo a descrever à igreja, 3 verdades preciosas. Há um caminho que leva à vida, alegria plena na presença de Deus, e há delícias eternas à sua mão direita. Louvado seja Deus. Primeiro, irmãos, aqui literalmente é um salmo sobre Cristo. Aqui está falando de Cristo. Antes de mergulharmos nesse versículo 11, precisamos entender algo importante neste salmo, irmãos, importantíssimo. No dia de Pentecoste, Pedro, irmãos, citou o versículo 8 e 11 do Salmo 16 e declarou que Davi estava profetizando sobre a ressurreição de Cristo.
Neste salmo, no dia de Pentecoste, Pedro anunciou isso. Pedro disse, ele recitou literalmente isto, irmãos. E ele disse, Pedro disse, porque diz Davi, sempre via diante de mim o Senhor, por isso se alegrou o meu coração, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com tua face me encherás de alegria. Esta fala está em Atos capítulo 2, 29 ao versículo 31. Davi descreveu, irmãos, sobre a sua própria experiência com Deus, mas o Espírito Santo levou a profetizar algo ainda maior, sobre a ressurreição de Jesus, do Messias, do Cristo. É aquele que viu a vereda da vida de uma forma plena. Jesus foi o único que desceu à morte, mas não permaneceu nela. Ele ressuscitou e está à direita do Pai, e é a alegria eterna. Louvado seja Deus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Claramente, irmãos, este mundo não tem nada para nos oferecer. Claramente, não há nada para nós aqui, queridos irmãos. Portanto, quando lemos o Salmo 16, versículo 11, estamos então tendo a experiência que Davi teve, aqui claramente, quando a profecia de Cristo, a promessa para todos aqueles que estão em Jesus, que estão no Senhor Jesus. Infelizmente, esse lugar aqui, irmãos, que estou ocupando agora e pisando, tem sido muito usado, e eu vou dizer bem assim, infelizmente, por falsos profetas, pessoas que vêm aqui e não pregam Jesus Cristo para você, não te leva a palavra genuína do Evangelho. Vem aqui dizer, vou te dar carro, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vá em paz para a sua casa que eu vou pegar teu inimigo, fique em paz que eu vou abrir uma porta, olha, eu conheço você, teu sofrimento, tua dor, eis que farei isso. Ou estou errado, irmãos? Irmãos, conhecer o Evangelho, ouvir a palavra de Deus genuína, que anuncia Jesus Cristo, traz paz, e prega a igreja, que a sua maior alegria não é vencer o ano que vem. A minha maior alegria não é vencer este final de ano. A minha maior alegria não é conquistar algo o ano que vem. O motivo da minha e da sua alegria é a ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno. Ele, irmãos, venceu a inveja, a hipocrisia, a mentira, a calúnia, a falso evangelho. Ele venceu o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. É o terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E por que ele venceu? Venceu pela igreja. Foi nele que foi pago os meus pecados. Todo aquele sacrifício, o vicário na cruz, foi para pagar a sua dívida, a minha dívida, os nossos pecados, lavou as nossas vestes. Não é esta água aqui atrás que chamamos de santa que perdoa pecado. O que pagou pelos meus pecados foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Foi ele que lavou os meus pecados. Louvado seja Deus, por isso nos alegramos. Louvado seja o Senhor. Há nos evangelhos uma história contada também, irmãos, um momento em que Jesus aparece aos discípulos. Primeiro aparece às mulheres, e Jesus diz, vá aos discípulos e conte a eles. Contou a eles. Pedro e João foram à sepultura. Chegou lá, a sepultura estava vazia, e uma toalha dobrada. Louvado seja Deus, em sinal que ele voltará. Então os discípulos saem dali com medo, e entram dentro de uma sala, de um quarto, e trancam a porta, trancaram a janela, estão presos lá dentro, irmãos, e preocupados. E agora o que será de nós? Jesus morreu, e as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos. E agora, de repente, dentro da sala, irmão, presta atenção aqui, irmãos que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, dentro daquela sala, quem aparece? Jesus Cristo.
glorioso, ressurreto, triunfante, ressuscitado. Louvado seja Deus. As portas fechadas, janela fechada, mas Jesus não precisou de porta nem de janela aberta, ele entrou lá dentro. Louvado seja Deus. Sabe o que ele fez? Ele não discutiu com os discípulos, ele não cobrou os discípulos, dizendo: que vergonha, hein? Não falei que vocês iam me negar? Não falei, Pedro, que você ia me negar? Judas morreu, né? Não falei que ele ia me trair? Ele não fez isso. Ele disse: a paz seja convosco. Oh, aleluia! Ele veio trazer paz, mostrou as mãos furadas, mostrou os lados furados e disse as próximas palavras: a paz seja convosco. E eles tocaram nas feridas de Jesus, tendo certeza. Sabe o que aconteceu? Confirmando este salmo, a Bíblia diz que os discípulos se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor. O motivo da nossa alegria é que Cristo morreu para nos salvar. Alegremos, louvado seja Deus. O motivo da nossa alegria é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja Deus. As portas do inferno não puderam deter Jesus, a morte não pôde deter Jesus, o diabo não pôde deter Jesus, a cruz não pôde deter Jesus, e ele subiu e ascendeu-se ao céu, está sentado à destra de Deus Pai poderoso, intercedendo por mim e por você. Por isso nós devemos nos alegrar. O motivo da nossa alegria é que Jesus venceu o diabo, ele venceu a cruz, ele venceu o inferno, ele venceu as potestades, ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim. Este é o motivo da minha alegria, este é o motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Saber que ele voltará para nos buscar, este é o motivo da nossa alegria, queridos. Saber que Jesus está voltando para nos buscar. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Segunda verdade, aqui diz sobre a vereda, versículo 11 da parte A: far-me-ás ver as veredas da vida. Bem, faz-me-ás ver as veredas da vida. O que é vereda da vida? A palavra vereda indica caminho, aonde temos trilho, aonde temos que passar, estrada, uma trilha, uma direção a seguir. Não é qualquer caminho. Vereda da vida, mas um caminho que conduz à vida, não à desesperança, não à morte, mas à vida, uma vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. Bom, apontando aqui o salmista para Cristo, Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Louvado seja Deus. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele não é uma placa que diz: ó, vai para a igreja tal, lá eu estou. Não, diz: eu sou o caminho. Ele não diz assim: ó, você precisa fazer isso e isso e isso para encontrar o caminho. Não, está dizendo: olha para mim, eu sou o caminho, eu sou o alvo, eu sou o caminho que leva ao céu. Louvado seja Deus, não há outro. Ele não apenas mostra, ele é o caminho, a vereda da vida, é uma pessoa. E que pessoa é essa? O nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Davi então pediu: faz-me ver. Ele reconhecia que não podia encontrar esse caminho sozinho, mas era necessário que Deus lhe mostrasse. Da mesma forma somos nós. Ninguém encontra Cristo por conta própria, por esforço próprio, por esforço humano, por vontade própria. É o Pai quem revela ao Filho. Essa passagem aponta para Pedro, quando Jesus vai fazer ali uma enquete. Está os discípulos, vai perguntar para eles: o que dizes por aí, João, que eu sou? Ah, Senhor, estão dizendo aí que tu és Jeremias, Elias, estão dizendo aí que o Senhor é um dos profetas. E Jesus se vira para Pedro. Não, foi Pedro que disse. Pedro que disse. Jesus se vira para ele e diz: e tu, Pedro, que dizes que sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, aleluia! Agora Jesus vai confirmar esta fala de Davi. Pois bem, tu disseste. Você só sabe, Pedro, porque o meu Pai me revelou a ti.
Está dizendo, se não fosse Ele ter me revelado a você, você não sabia quem eu era. Isso é graça, Pedro. Meu Pai fez com que você me conhecesse. Louvado seja Deus. Meu Pai, aleluia. Ninguém conhece, ninguém pode vir a mim. O Pai que me enviou não trouxesse. Irmão, se nós estamos aqui, se você está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, minha esposa que está aqui, eu que estou aqui, se nós estamos aqui ouvindo a mensagem de Cristo, tenha uma certeza já no coração: Deus revelou o Filho para mim, Deus revelou o Filho para você, Deus revelou o Filho dele a você que me assiste. Então, se você diz, Deus não está na minha vida, está sim. Se você está aqui ouvindo o Evangelho, porque Deus revelou o Filho dele a você, isso é um privilégio, é o motivo da nossa alegria, é conhecer Jesus Cristo cada dia mais e mais. Louvado seja Deus. Irmãos, eu sou apaixonado pela Escritura, louvado seja Deus. O Evangelho tem transformado a minha vida, o meu ser, louvado seja Deus por isso. O motivo da minha alegria é dizer que Deus é bom porque nos enviou o seu Filho. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Ninguém conhece o Filho se o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Ou seja, aqui, irmãos, é uma continuidade. Aquele que conhece o Filho conhece o Pai, aquele que conhece o Pai também conhece o Filho, porque é o Pai que revela. Irmãos, e como conhecemos esta vereda? É muito simples. Conhecemos a vereda da vida através da revelação. Aqui está um ponto que muita gente não entende. Quero falar com você que vai à igreja para buscar, abre aspas, revelação. A revelação está na minha mão, palavra de Deus. A revelação aponta para Cristo, o sacrifício vicário, aponta para Cristo. A revelação é a palavra de Deus, que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revelação é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E Evangelho é o poder para transformar o homem de dentro para fora. Então, se você está acostumado à igreja como uma consulta espiritual, para saber se você pode comprar, vender, trocar, casar, viajar, trabalhar, sair ou não, está errado. Não é isso que Deus quer de nós. Isso não é submissão. Isso é um crente que não se deixa ser guiado pela palavra. Não tem o Espírito Santo de Deus. Que você tenha confiança no homem, no que sai da boca do homem. Que se você conhecesse Jesus, não dependia disso. Se você conhecesse Jesus, o primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer o homem de seus pecados. Ele será selado pela palavra. O selo do Espírito é a palavra. Conhecemos a vereda da vida através da revelação. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos para enxergar Cristo nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Que não é sobre mim, não é vir aqui ouvir sobre você, se você vai vender ou comprar, se você vai casar ou não. O Espírito Santo não está preocupado com isso, em defesa do Evangelho genuíno da graça. A Bíblia inteira, a Sagrada Escritura, aponta para Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja Deus. E o trabalho do Espírito Santo não é arrumar casamento. O trabalho do Espírito Santo não é fazer você vender ou comprar. O trabalho do Espírito Santo é apontar você para Jesus Cristo, levar você a conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do eterno Deus. Quando conhecemos a Escritura, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Conhecer a verdade, conhecer a Escritura, não se trata apenas de conhecimento intelectual. Não, que adianta? É vazio. Não, trata-se de revelação espiritual. E como isso acontece? Porque agora podemos ler a Bíblia e enxergar Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós, o Espírito Santo. Podemos ler a Bíblia
enxergamos Cristo, podemos ouvir sermão agora, entendemos o Evangelho. Quando o Espírito Santo está nos nossos olhos, nós vemos a vereda, nós vemos a vida e entramos dentro dela, ficamos apaixonados pela Escritura, fazemos tudo para agradar o Senhor. Quando pecamos, o nosso coração dói, nos sentimos envergonhados, entristecemos, louvado seja Deus, corremos aos pés do Senhor, quebrantamos o coração e dizemos: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu errei, eu conheci tua vereda, estou em pecado, me perdoe, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então conhecemos a vereda, louvado seja Deus. Bem, terceira alegria, nós temos alegria na presença de Deus, alegria na presença do Senhor. Na tua presença há abundância, na tua presença há abundância de alegria. Eu quero aqui fazer uma pergunta a você: onde está sua verdadeira alegria? Aonde ela se encontra hoje? Aonde está? Nos seus planos? Como será o ano que vem dentro dos seus propósitos? Sua verdadeira alegria está quando você recebe uma profetada daquilo que você foi buscar? Ou sua verdadeira alegria está no Senhor? Porque Davi, aqui nesse salmo, ele localizou alegria em um lugar específico. Ele diz que ele localizou alegria na presença do Senhor. Na tua presença há farturas de alegria. Parte B. Na tua presença há fartura de alegria, não na circunstância, não nas posses, não nas conquistas, mas na presença de Deus. Essa palavra hebraica alegria, melhor, essa palavra hebraica aqui, abundância, pode ser traduzida, se eu não me engano, por plenitude ou saciedade. A palavra hebraica abundância, plena. Abundar aqui é pleno, aonde não tem mais, aonde caber, não cabe mais nada, está cheio, saciado. A palavra abundância. Davi está dizendo então em outras partes: não preciso de mais nada nesta terra, tua presença já é o suficiente. Você não precisa das bênçãos, você precisa do abençoador. Louvado seja Deus. Não precisamos correr atrás de coisas, nós precisamos ir à busca daquele que é o dono de todas as coisas. A presença de Deus manifesta, louvado seja Deus. A presença do Senhor é o motivo da nossa alegria. Esta presença é satisfatória, é completa, preenche nós totalmente. Não é uma alegria pela metade, é uma alegria que transborda, é uma alegria abundante. Louvado seja Deus. O mundo oferece alegrias incompletas. Você pode estar fazendo muitos planos para o ano que vem: comprar um carro novo, terminar sua casa, formar uma faculdade, melhorar os seus ganhos. Mas no ano de 2027, a sua casa vai precisar de reparos, sua roupa já rasgou, seu carro perdeu a metade do valor, e talvez o emprego que você arrumou, formado numa faculdade, talvez não era tudo aquilo que você queria. Mas ao ouvir esta mensagem, se abrir o seu coração e não endurecer a sua alma, a presença de Deus vai entrar aí. A palavra do Senhor é imutável, Ele não muda. Essa presença pode tudo em sua vida. Louvado seja Deus. Os anos passam, o Senhor está no teu coração. A enfermidade vem, o Senhor está no teu coração. A doença vem, o Senhor está no teu coração. A velhice vem, o Senhor está no teu coração. A hora da morte chegou, o Senhor está no teu coração. Recebemos no seio da terra, o nosso corpo se deita, mas a presença de Deus está na nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus que nos salvou. Louvado seja Deus. Jesus disse isso: aquele que beber desta água nunca mais terá sede, nunca mais, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esta alegria não depende das circunstâncias. Davi escreveu este salmo em meio à dificuldade. Lembramos que aqui ele está passando um problema difícil em família, está passando um difícil problema. Indica o título aqui que é um mictão, provavelmente um cântico em tempo de crise. Mesmo assim, Davi está falando de alegria. Bem, alegria cristã não é a ausência de problema.
Tem gente que pensa assim, não, agora estou com Cristo, agora vai ser uma bênção, e vai lá na minha igreja lá, Deus vai falar com a tua necessidade, e agora as coisas vão dar certo. Não é verdade. A alegria cristã não é a ausência de problema, mas é a presença de Deus em meio aos problemas. É a presença do Senhor em meio à circunstância, a presença de Deus em meio aos nossos problemas. Nós olhamos, por exemplo, para Paulo e Silas, eles cantavam dentro da prisão, eles louvavam o Senhor dentro da prisão, com os pés no tronco, após serem açoitados, mas eles estavam lá em circunstâncias terríveis, mas mesmo assim, a presença de Deus enchia o coração dele de alegria. E Paulo então pôde cantar: tudo coopera para o bem aquele que ama o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. Ele pregou: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Louvado seja Deus. A alegria de Paulo, de Pedro, de Silas não estava na circunstância, a alegria estava no Senhor, o Espírito Santo como consolador. Nós vemos que Jesus prometeu: eu rogarei ao Pai e outro nos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui o salmista está dizendo: a tua mão direita há delícias perpetuamente. Delícias, o que significa a mão direita? Na Bíblia, a mão direita representa força, honra, autoridade. Está nas mãos direitas de alguém é ocupar a posição de destaque em segurança. Aqui está apontando para Cristo. Ele ressuscita, acontece a ascensão, ele sobe à glória de Deus Pai, é recebido em Salmos 24 pelos anjos da glória de Deus e é convidado para sentar-se à destra de Deus Pai. Assentou à direita e ele está à posição máxima, honra, autoridade no universo, e nós estamos com ele. Portanto, se você está aqui esta noite preocupada e preocupado, o que fazer no próximo ano? Amanhã, o que eu devo fazer? Eu vou buscar pela minha alegria. Não, entenda bem, você e eu não somos proibidos de conquistarmos a vida, uma casa, um carro, uma família, não, mas esse não é o alvo central. Vir aqui encher os bancos da igreja, encher a plataforma do outro lado para ouvir eu falar da sua vida, quando Cristo disse: anunciar o evangelho, fazer discípulo, eu estou errado em pregar isso. Eu não fui chamado para isso, e nem o outro pregador foi chamado para isso. Nós somos chamados para pregar Jesus Cristo, anunciar a verdadeira mensagem do evangelho. Eu vim aqui dizer: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Louvado seja Deus, Deus pode dar sim, não posso negar, mas será uma alegria passageira. Agora vir aqui dizer que Jesus está aqui para te cuidar de você, para transformar a sua vida e recebê-lo em sua glória, esse é o motivo da nossa alegria. Primeiro, porque ele morreu pelos meus pecados. Segundo, porque ele venceu a morte, o terceiro dia ressuscitou. Terceiro, porque ele adentrou a destra de Deus Pai poderoso. Quarto, ele assentado está à destra do soberano Deus e intercede. Então, o significado da mão direita, direita das delícias perpetuamente, é porque ele é eterno, glorioso e está entre nós até a consumação do século, por toda a eternidade. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.